Lucas capítulo 22, versículo 21. Há pessoas que têm enorme dificuldade de lidar com Deus como ele se revela nas Escrituras. E aí o esforço da religião é adequar o meu conceito, a minha ideia de Deus àquilo que eu vivo. Então, como norma, como chave de compreensão da Bíblia, você tem que ler as Escrituras entendendo que Jesus Cristo não é melhor, é o máximo de revelação que nós podemos ter a respeito de Deus. Você quer saber mais sobre Deus? Você tem que olhar para Cristo, olhar para Jesus. Porque fora de Jesus Cristo, todas as ideias que nós temos de Deus, elas podem ser falsas, podem ser complicadas. Por isso é que a Bíblia diz que, havendo Deus outrora, isso na carta aos Hebreus, capítulo 1, havendo Deus outrora falado aos homens de diversas maneiras, tem nos falado nesses últimos tempos através do seu Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas. E em Colossenses, o apóstolo Paulo diz que nele habitou toda a plenitude da divindade, em Jesus. Então, a melhor ideia que nós temos de Deus é aquela que a gente tem em Jesus. Porque em Cristo habitou toda a plenitude da divindade. A melhor maneira de você se prevenir de criar um Deus que não é Deus na sua mente é você aprofundar o seu relacionamento com Jesus de Nazaré. Porque Filipe, um dos apóstolos, já no finalzinho do ministério de Jesus, aproximou-se de Cristo e disse: Senhor, nós queremos ver Deus, o Pai, e isso vai nos bastar. E Jesus respondeu para Filipe: Filipe, há quanto tempo eu estou com vocês e você ainda não percebeu que quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, uma das melhores maneiras de nós percebermos, entendermos a revelação de Deus nas Escrituras é na pessoa de Jesus Cristo. Toda teologia tem que começar com a cristologia. O estudo de Jesus, compreensão de Jesus. Porque sem Jesus, nós vamos ter sempre uma imagem distorcida de Deus. Sem Jesus. Sem Jesus de Nazaré, nós nunca vamos conseguir colocar peças da nossa cabeça no lugar com respeito a Deus. E para a gente compreender um pouco a respeito do amor de Deus, da maneira como Deus se relaciona com as pessoas, é preciso nós olharmos, por exemplo, para Jesus nesse momento aqui. Já é noite. Daqui ele vai para o Getsemane. Do Getsemane ele já vai para a corte de Pilatos. Da corte de Pilatos ele vai para a corte de Herodes. De Herodes ele volta para a corte de Pilatos. E dessa segunda vez que ele vai à corte de Pilatos, ele já carrega a cruz nos ombros rumo a um monte chamado Calvário. Então aqui são os últimos momentos, são as últimas horas da vida de Jesus com os seus discípulos, sem estar manietado, sem estar algemado, sem estar preso. Os últimos momentos. E a maneira como Jesus lida. Vejam a ponte que eu quero fazer. Eu quero que você compreenda Deus.
quero que você saia dos paradigmas, das molduras, das fronteiras do pensamento de Deus que a religião coloca, e você pense em Deus através do comportamento, das atitudes, das ações de Cristo. Como foi que Jesus lidou com esta hora? De que maneira Cristo tratou este momento? Porque se a gente entender a maneira como Jesus tratou este momento, a maneira como ele lidou com esses instantes, nós vamos compreender como é que Deus lida conosco. Olhar para Jesus é um exercício de ir além e entender o comportamento de Deus. Algumas coisas, por exemplo, que eu queria falar com vocês. Primeiro, Jesus foi paciente até o fim com seus discípulos. E discípulos que se revezavam com atitudes baixas e pouco nobres. Primeira coisa que eu queria falar com vocês é que Jesus se mostra paciente até o fim com seus discípulos, que se revezam entre si com atitudes baixas e pouco nobres. É interessante que aqui é a última hora, o último instante. E no grupo dos 12, você tem um traidor, que é Judas. Você tem uma disputa interna por poder. E você tem Pedro arrotando braveza para esconder que ele era um homem tão frágil. Vejam, 3 atitudes. Judas, que trai. E o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é o seguinte, é que a atitude de Judas, que é pego por Judas na história, né? A gente tem até uma expressão em português, né? Pegaram ele para Judas. A gente pega o Judas para Judas. Mas calma. Vamos pegar um pouco mais leve com o Judas. Não leve, eu não posso pegar leve com ele. Vamos dizer o seguinte: ele não foi tão pior do que os outros. Foi ruim, mas não foi tão pior. Ele foi um cara abjeto, ele é um sujeito, ele é um personagem indigno da história. Ele é um covarde, ele é um venal, ele é um homem aético, eu não estou dizendo menos. Mas calma. E os outros? Que numa hora crucial, numa hora em que Cristo acaba de dizer que o corpo dele será rasgado, que o sangue dele vai ser derramado, eles começam uma disputa interna para saber quem é o maior. Que ridículo, que horroroso. E depois de 3 anos que Jesus vem mostrando um outro nível, uma outra grandeza, uma outra atitude. E aí, nessa disputa, Simão Pedro vem com bravata para Jesus dizendo: todo mundo pode te trair, mas eu vou contigo até o fim e estou disposto até morrer por ti. Jesus diz: para com isso, vai, Pedro. Já te conheço o suficiente para dizer que não é nada disso. 3 atitudes, quer dizer, a de Judas, a dos outros e a de Pedro.
E aí me vem uma questão assim, quer dizer, eu não me escandalizo com isso aqui, porque eu sou pastor há quase 30 anos e eu estou acostumado com esse tipo de coisa. O ser humano é assim. O ser humano é assim. Quando a gente mais espera atitude nobres, vem mesquinhez. Quando a gente mais espera que as pessoas, no momento crítico, tenham fidalguia, nobreza nos seus atos, eles se comportam com mediocridade, são medíocres. Eu estou acostumado, não é essa a questão, eu não quero denunciar isso, eu quero mostrar o outro lado. Eu quero mostrar a paciência de Jesus com essa turma. Porque eu, sinceramente, queridos, eu acho que eu teria chutado o pau da barraca desse circo aqui. Eu teria, nesse instante, dito o seguinte: quer saber de uma coisa? Se virem. Vão vocês, me deixem em paz, vai. Não é por aí. Mas aí, num dos momentos mais tensos e mais problemáticos da humanidade, no momento em que Cristo está para entregar como doação a sua própria vida, e os discípulos revelam a pequenez da mente, a superficialidade dos seus compromissos, ele se mostra como Deus tem se mostrado ao longo da história da humanidade, que é paciente, que é cuidadoso, que é terno. Para o meu espanto, eu vejo que esta é uma das verdades que nós, os cristãos, temos a maior dificuldade de absorver. A verdade e a revelação de que Deus nos quer bem, apesar de nós, eu e você, termos tido ao longo da nossa caminhada com Deus atitudes tão semelhantes à de Judas, tão semelhantes ao dos apóstolos que estão numa disputa interna de poder, tão semelhantes ao do Pedro, que fala um monte de bravata, mas ele não tem estofo para viver e enfrentar a vida. Mas ele é paciente, como foi com Pedro, o tempo inteiro. Jesus foi paciente com Pedro e com a sua impetuosidade. Ele foi paciente com Filipe, que era lento em compreender. Foi paciente com Tomé, que era cético. Foi paciente com João, que tinha espasmos de violência. Foi paciente comigo ao longo da história da minha vida. E o que eu quero ensinar para vocês é que quando eu olho para Jesus, eu vejo não um Deus iracundo, eu não percebo um Deus pronto a julgar e a desistir de nós, mas um Deus cujo amor é leal e que caminha conosco mesmo quando a nossa vida é uma negação, mesmo quando nós somos uma decepção. E se sua vida tem sido de desapontamento em desapontamento, de decepção em decepção, eu tenho boas notícias para você: Deus ainda não desistiu de você, porque Jesus não desiste dos seus quando eles se mostram pequenos. Aleluia. Que golpe deve ter sido no coração de Jesus, que na hora final ele ainda testemunha esse tipo de discussão entre os apóstolos: quem é que vai ser o maior? Que golpe, sensação de fracasso. Que sensação de fracasso deve ter entrado no coração de Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus olhou sobre Jerusalém e chorou. A Bíblia diz que ele disse para Jerusalém assim: Jerusalém, Jerusalém, tu que persegues, tu que apedrejas os profetas e os que te são enviados, quantas vezes eu quis te juntar como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas e tu não quiseste. Essa sensação de fracasso, de não é possível, eles não querem.
Mas aqui dentro do colégio apostólico tem uma dimensão mais íntima, porque aqui tem cara, aqui tem rosto, aqui são atitudes mesquinhas e baixas de gente com as quais ele não fala de uma maneira geral, ele não fala em tese, ele fala olhando no olho. Ele olha para Judas e percebe que Judas está para traí-lo e entregá-lo nas mãos das autoridades, porque a negociata já foi feita. Mas ele continua com a mão estendida sobre a mesa, continua rasgando pão com Judas. E Lucas não diz, mas João nos revela que ele se ajoelhou aos pés de Judas e lavou os pés de Judas. Percebam que nessa hora crítica, ele olha no rosto, sabe do potencial de descaso. Queridos, eu tenho muita dificuldade em lidar com descaso. Confesso para vocês, eu tenho muita dificuldade. Eu sou um homem que aguento trancos e trancos na vida. Aguento. Eu sou uma pessoa que aguento tudo. Muito não. Não aguento tudo não. Eu aguento muita coisa. Mas tem uma coisa que eu não aguento. Eu sou absolutamente frágil. É com descaso. Com ingratidão. Eu tenho uma dificuldade enorme de lidar com pessoas que abandonam. Não sei se são traumas da minha infância, da minha adolescência. Sabe, quando uma pessoa dá as costas e vai embora e não liga, não tem sensibilidade de se despedir, eu tenho uma dificuldade enorme com isso. Eu fico imaginando a dificuldade de Jesus de lidar com os apóstolos, que numa hora ele conviveu com essa turma, de manhã, de tarde, de noite, 3 anos, entregando e derramando a vida dele. E na hora crucial, na hora melindrosíssima da história, vende por 30 moedas de prata, os outros estão discutindo quem é o maior, e o que ele mais tem apostado, que é Pedro, vai traí-lo dentro de algumas horas. E ao contrário de mim, e quando eu sou assim, quando eu sinto descaso, quando eu sinto desprezo, eu fujo, eu evito, eu corto as pessoas. Uma pessoa me perguntou e disse assim: pastor, você tem problema de vingança? Eu digo: não, eu tenho um problema de homicídio. Eu não quero me vingar das pessoas, eu mato as pessoas dentro de mim. É uma coisa horrorosa. É uma coisa horrorosa que eu tenho que lidar com isso o tempo inteiro. Eu mato a pessoa dentro de mim de uma maneira tal que isso é horroroso. Não estou confessando aqui para me gabar, não. Eu tenho vergonha disso. Mas Jesus não fez assim. Isso é que é lindo. Que ele podia ter eliminado essa turma do coração dele. Ele podia ter dado as costas. Porque 3 anos se dando, e é isso que ele recebe na última hora. Eu quero conhecer mais de Deus, eu tenho que olhar para Jesus. Que é assim que Deus lida conosco. Ele não dá as costas. Porque se Deus tivesse largado da gente quando a gente disse para ele: me larga, nenhum de nós estaríamos aqui. Essa beleza desse amor obstinado de Deus, que a Bíblia chama de longanimidade, paciente. Deus nos ama pacientemente. Foi assim que ele amou os discípulos naquela noite. Segundo, Jesus insistiu com os seus discípulos que o reino dele é contrário a toda expectativa humana, toda. Jesus diz assim: no mundo, olha que lindo, versículo 25, os reis das nações dominam.
sobre elas e exercem autoridade sobre elas. E esses reis são chamados de benfeitores. Mas vocês não serão assim. O reino de Deus não é um reino de autoridade. Não é um reino hierarquizado de cima para baixo. Se eu quero compreender mais de Deus, eu tenho que colocar isso na minha cabeça. Porque geralmente nós lidamos com Deus como aquela majestade onipotente no céu, governando tudo, cuspindo fogo, saindo raios de luz dos olhos, envolto de majestade no céu. A gente pensa Deus assim. Nós temos uma visão de Deus patriarcal. Nós temos uma visão de Deus das majestades do mundo antigo. Aí Jesus disse, olha, é o contrário. O reino de Deus é o inverso disso. O reino de Deus é o contrário do mundo. Ao contrário. O maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior? Pergunta Jesus. O que está na mesa e serve? Quem é o maior? É o que serve ou o que é servido? Eu estou entre vocês como quem serve. Estou entre vocês como quem serve. Se você quiser compreender o amor de Deus para com a humanidade, olhe para Jesus. Olhe para a maneira como Jesus lida com os homens. Não com força. Eu gosto sempre de dizer assim, no céu não tem cadeado. Não tem cadeado. No céu ninguém está lá forçado. O reino de Deus é um reino da liberdade. Reino da liberdade. Ninguém vai entrar nas ruas de ouro do céu com um anjo empurrando assim no seu traseiro e dizendo, entra. Não é isso que Deus quer. Deus podia ter criado um mundo assim, lógico que ele poderia, mas ele não quis assim. Deus quis um mundo em que as pessoas lá estão porque querem. Não tem ninguém de braço torcido, ninguém lá está forçado. É um reino da liberdade. E por um reino da liberdade, significa que as relações de Deus conosco não são de poder. As relações de Deus conosco são relações de amor, de cuidado, de parceria. Foi assim que Jesus viveu entre nós e assim ele revelou o amor de Deus. O reino de Deus não é um Deus no céu, tudo mandando, tudo comandando, tudo exigindo, tudo ordenando. É um Deus que entra na história em Cristo Jesus e se mostra como aquele que caminha conosco como um amigo. E é por isso que a Bíblia usa tantas metáforas diferentes para Deus. Deus é conhecido como um pai, ele é conhecido como um esposo, no livro de Oséias, um esposo que é fiel mesmo quando a esposa se comporta com infidelidade. Ele é amigo, ele é o bom pastor. Esse Deus que é nosso companheiro de lutas, esse Deus que é nosso parceiro na construção da nossa história, esse Deus que não estabelece relações hierarquizadas conosco. Na Idade Média, as pessoas acreditavam que para Deus ser Deus, precisava diminuir o ser humano ao mais reles. Quer dizer, quanto mais vil, quanto mais pó você for, mais glória Deus tem. Que era uma visão distorcida da humanidade. Para Deus ter glória, é preciso que o ser humano seja reduzido a nada. Ao contrário. E eu gosto sempre de dizer para as pessoas assim, Deus gosta de nos humilhar, nos exaltando.
Pense que é o contrário de tudo aquilo que a gente pensa a respeito de Deus. Deus nos humilha, nos exaltando. Deus gosta de nos exaltar. E aí, quando Ele nos exalta, se formos honestos com nós mesmos, diante de Deus, nós vamos dizer: Senhor, não sou nada disso, não faz assim comigo. Você é meu filho amado, em quem o meu coração está satisfeito. Imagine Deus chegar para você hoje e dizer assim, abrir uma voz do céu e dizer assim: eis que eu te digo, Bruno, você é meu filho amado. Você para com isso, Deus, que se os meus amigos adolescentes souberem. Márcia, eis que te digo, minha serva, tu és minha filha amada e o meu coração está satisfeito em ti. Não, Senhor, meu marido está aqui perto. O reino de Deus não é um reino hierarquizado. Não entram nessas categorias de poder. Entram nessas categorias relação, exaltação, cuidado. Jesus investiu e insistiu que o reino dele é contrário a todas as expectativas humanas que nós temos. Terceiro, Jesus convocou os discípulos a perpetuarem aqui na terra o mesmo ambiente que ele promoveu. Jesus diz no versículo 28: vocês são o que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu lhes designo um reino, assim como o meu Pai o designou a mim. Vocês partilharam do que eu sofri, pois vão agora. Queridos, eu não sei onde é que deu a guinada. Quer dizer, eu sei. Desde Constantino, no ano 302 da era cristã para cá, o cristianismo é associado com poder, com glória, com prosperidade, com vantagens, desde Constantino. Quando o Papa veio aqui ao Brasil e eu vi com aquelas estolas e sapato vermelho, eu fiquei pensando, o que isso tem a ver com Jesus de Nazaré? O que isso tem a ver com Jesus de Nazaré? Eu vejo esses evangelistas evangélicos protestantes na televisão, eu fico olhando e eu fico perguntando comigo mesmo, o que isso tem a ver com Jesus de Nazaré? O meigo carpinteiro que andou pelas estradas poeirentas da Palestina, o que isso tem a ver com ele? Na verdade, não tem nada a ver. Nós criamos uma coisa. Nós criamos um cristianismo que, se Jesus chegasse aqui, ele ia dizer: mas eu não tenho nada a ver com isso. Vocês estão noutra, vocês estão inventando um negócio que eu nunca nem imaginei que ia ser desse jeito. Horroroso. Não é isso. Vocês estão perdendo o bonde da história. Vocês perderam o nexo da coisa. Quantos de nós temos uma visão cristã? E Jesus disse assim: eu queria que vocês simplesmente dessem continuidade o que eu fiz aqui na terra. O reino que o Pai me designou foi o que eu designei para vocês. O reino que o Pai entregou a mim foi o reino que eu entreguei para vocês. Era para vocês só darem continuidade àquilo. E vocês estão transformando esse negócio numa coisa que não tem nada a ver. A verdade, o mundo não conhece Deus porque ele não vê em nós. A igreja já não mostra mais Deus ao mundo. A igreja mostra uma religião institucionalizada. Nós não mostramos mais Deus ao mundo. Porque se Cristo mostrou Deus ao mundo, os seus seguidores pararam de fazer isso. O que nós mostramos são estruturas religiosas de poder, estruturas religiosas de uma falsa promessa, de ilusões religiosas. Tem nada a ver mais com Jesus de Nazaré.
Porque a nossa missão é o que nós vimos Ele fazer e ser. Era para nós continuarmos fazendo e sendo. O que nós testemunhamos Ele fazer e ser. É nossa obrigação continuar fazendo e sendo. E aí nós precisamos entender, queridos, que a nossa missão aqui não é como é que eu acesso o divino para receber coisas dele, mas é perguntar a mim mesmo, o quão disposto eu estou de sofrer as provações para que o mundo possa ver e conhecer Jesus de Nazaré. Continue. Quarto. E Jesus mostrou para Pedro, especificamente, que sua amizade fiel permaneceu inquestionável até diante do mais previsível comportamento de Pedro. O diabo pediu para peneirar com eles. Jesus disse: orei para que a sua fé não desfaleça. E aí Pedro, com a bravata que lhe era muito peculiar, diz: eu estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. E Jesus diz assim para ele: Pedro, para com isso, vai. Porque antes que o galo cante hoje, 3 vezes você vai me negar. Pedro era um homem tão patético, como são patéticos todos os homens previsíveis. Ele era previsível. Dá para você até apostar no que ele vai fazer. O diabo deve ter dito para Jesus, deve ter dito não, disse, porque Jesus disse que o diabo pediu para peneirar com eles. E o diabo, com certeza, falou especificamente de Pedro para Jesus. E diante dessa investida do mal contra a vida de Pedro, Jesus disse: eu sei que você vai me negar. Você é patético. Você é previsível. Você é pateticamente previsível. Porque alguns comportamentos das pessoas são tão previsíveis que dá até para você apostar neles. Era como se Jesus estivesse dizendo assim: Pedro, de você, a única expectativa que eu tenho é essa. De você, a única esperança que eu tenho é essa. Por isso é que eu digo que quando a gente fala de Judas, a gente não deve se esquecer dos outros. E quando a gente bate em Judas, a gente não deve se esquecer dos outros, porque aqui está um homem que se comporta de uma maneira tão pequena. E nesse comportamento tão pequeno, Jesus não desistiu de Pedro. E aqui eu queria dar um conceito para vocês que tem mudado a minha vida. Santos, santas, não são homens e mulheres perfeitos. Santos e santas são homens e mulheres que se sentem amados de Deus. Santo e santa não é gente perfeita. Santo e santa é gente amada de Deus, que se sabe amada de Deus. Porque quando Jesus vai corrigir o comportamento de Pedro, aqui tão patético, que vai chamar Pedro a perceber como ele foi um homem previsível e pequeno, Jesus não corrige os atos dele. Jesus mostra para Pedro que ele é amado. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. O que Cristo quer restabelecer é o amor. Porque se você se sentir amado de Deus, não importa quantos erros, quantos males você tenha na sua alma, enquanto você souber e viver
e experimentar o amor de Deus na sua vida, você nem precisa se preocupar em corrigir todos os atos que você pratica ou deixa de praticar. E aí eu dou razão a Santo Agostinho, que ele dizia assim: ame a Deus e faça o que quiser. Ame a Deus e faça o que você quiser. Corretíssima essa frase. Porque quem ama é zeloso. Quem ama não precisa, porque esse desejo de corrigir todos os meus atos gera farisaísmo. Essa ideia de ser um santo que não erra nunca gera hipocrisia, falsidade. O que Deus quer de nós não é que a gente viva preocupado em andar corretamente. O que Deus quer é que nós vivamos preocupados em andar na luz. Porque se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, vai nos purificando de todo o pecado. Então o que nós precisamos é ser amados de Deus, sabermos que somos queridos de Deus, amarmos a Deus e vivermos esse amor até as suas últimas consequências. Porque quem vive esse amor até as suas últimas consequências pode ser um personagem tão pequeno, tão mesquinho, tão patético como foi Pedro, e se tornar um homem segundo o coração de Deus. Quanto mais preocupado você estiver com rigor religioso, mais hipócrita você vai ser. Quanto mais preocupado você estiver em cumprir a lei, mais fariseu você vai ser. Quanto mais íntimo você estiver de Deus, mais santo você vai ser. Porque quem ama de verdade, a Bíblia diz, o amor cobre multidão de pecado. Quinto, Jesus mostrou o seu cuidado para com os discípulos, mostrando a eles que eles fossem também prudentes. O cuidado e a prudência, que um não exclui o outro. Jesus disse: quando eu mandei vocês com bolsa, saco de viagem, mandei vocês sem bolsa, sem saco de viagem, sem dinheiro, faltou alguma coisa? Não, Senhor. Eu estava cuidando de vocês. Mas agora é necessário que vocês levem saco de viagem. Agora é necessário que vocês tenham dinheiro. Agora é necessário que vocês se precavenham. Por dois motivos. Primeiro, porque Jesus não ia estar mais fisicamente com eles. E segundo, que vocês vão viver a vida cruel como ela é. E vocês têm que proteger as costas de vocês. Vocês têm que se defenderem desse mundo. Vocês têm que, inclusive, terem espada. Porque a hora é difícil e vocês precisam se precaver. Vocês vão ser simples como as pombas, mas vocês precisam ser prudentes como as serpentes. E aí ele termina dizendo que eles sejam precavidos, porque a hora é difícil. Não porque Deus deixou de cuidar, mas porque na vida nós temos que viver como se Ele não estivesse por perto. Vá ser fiador de um irmão em Cristo Jesus que está prometendo mundos e fundos para você. Você vê o que é que vai dar. Algumas pessoas me perguntam e dizem assim: pastor, crente pode ser fiador? Pode. Mas quando você estiver assinando a fiança, vá já no seu coração pensando assim: isso aqui vai dar errado. Eu vou pagar. Vá logo com esse coração. Porque se não der nada, você está no lucro. É verdade, a gente tem que viver a vida assim. E Jesus falou: viva dessa maneira, porque os dias são maus. Não, eu estou orando pela minha família, eu estou orando pelos meus filhos.
Antes de você orar pelos seus filhos, faça algumas perguntas para você mesmo. Eu estou sendo o pai que os meus filhos precisam? Fica falando com Deus, não. Eu estou querendo restaurar o meu casamento e eu vou fazer uma campanha de 12 dias. Eu acho que melhor você parar com a campanha de 12 dias, voltar para casa e cuidar melhor do seu marido para restaurar o seu casamento. É a história de um pastor que a mulher disse: olha, pastor, eu vou me divorciar. O pastor disse: é mesmo, eu acho que você tem que se divorciar mesmo. Aí ela ficou assim assombrada. Ele disse: abandona esse cara, mas a gente vai fazer de um jeito assim para fazer ele sofrer muito. Ela disse: como? Então, vamos fazer da seguinte maneira: você vai passar 6 meses tratando ele como um príncipe. Você vai passar 6 meses sendo a melhor mulher que você podia ser para ele. Você vai se doar, você vai ser tudo. Quando ele estiver assim achando que está no bem bom, aí você, quando ele estiver feliz, aí você dá as costas para ele. Ela disse: tá bom, eu vou fazer isso. Aí voltou para casa e foi aquela mulher durante 6 meses. Pastor, e agora? Eu disse: não, pastor, não quero mais não. Está dando tudo certo lá em casa. Não é verdade? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer na vida. E a mensagem do Evangelho é essa: é um kit de coerência. É um kit de coerência que a gente adota na nossa vida para a gente viver segundo os valores do reino. Qual é o plano de Deus para a minha vida? Me fazer um homem, fazer de você uma mulher cujos comportamentos no mundo, mesmo que Deus não exista, se as pessoas olharem para você e dizerem: eu quero conhecer o que faz a diferença na vida dessa pessoa. E aí você prega o Evangelho e fala de Deus para ela. Que a pessoa diga: eu não acredito que Deus existe. E aí você vive de tal maneira que a sua vida seja um exemplo para essa pessoa. E a pessoa concorde. E mesmo na possibilidade dele achar que Deus não existe, alguma coisa na sua vida é diferente de tudo aquilo que ele já experimentou na vida.